A minha gestação, eu vivi os piores meses da minha vida. Tudo porque eu me sentia culpada. Eu sentia que eu estava traindo meu marido, porque eu escondia dele um detalhe muito importante, que poderia sim impactar totalmente na nossa relação, na relação do nosso filho e com o nosso futuro, de certa forma. E eu digo para vocês, não há sensação pior do que você esconder algo de alguém que você ama, esconder algo do seu parceiro. Eu nunca fui de mentir. E o ato de eu precisar esconder esse detalhe durante muito tempo me fez tão mal, gente, mas tão mal. Eu não consegui aproveitar minha gestação, eu não vivi esse momento que deve ser tão importante. Na verdade, eu usava uma máscara, eu fingia que estava tudo bem para as outras pessoas, mas na verdade eu não estava. A mentira me corroía cada dia, sabe? Você olhar para a pessoa, olhar nos olhos dela e vê-la tão feliz e você se sentir mal com aquela situação, nossa, isso é terrível. Vou explicar para vocês tudinho. Eu e meu marido, na época, nós tínhamos 3 anos de casado. A gente ainda não tinha filhos. Na verdade, a gente nem planejava ter aquele filho naquele momento. Eu lembro que um belo dia, nós tivemos uma briga feia. Uma briga muito feia, por ciúme. Hoje, eu olhando para trás, eu sei que nós fomos muito impulsivos. A gente poderia resolver de outra maneira. Não precisava chegar a esse extremo. Mas eu confesso que eu era muito ciumenta mesmo. E eu lembro que a nossa briga chegou, né, iniciou tudo, esse caos, porque eu acabei vendo meu marido dando carona a uma colega de trabalho. E essa pessoa eu não suportava, eu morria de ciúme. E quando meu marido chegou em casa, nossa, foi uma briga daquelas. A briga começou assim, se transformou em um terremoto. Envolveu outras coisas, foi aquela confusão. Falamos coisas terríveis um para o outro. Foi a nossa primeira pior briga da relação. E eu lembro que eu saí tão chateada que eu falei para ele, olha, eu quero esfriar minha cabeça. Hoje eu não vou dormir em casa. Peguei uma mala, coloquei umas coisas dentro e fui para casa de uma amiga. Liguei para essa amiga, falei que eu precisava do apoio dela naquele dia, ela super aceitou e eu fui para lá. Chegando lá, desabafei com ela e decidimos sair à noite para curtir, né? Beber um pouco, esquecer aquela briga terrível. E assim eu fiz. Mas eu quero até pontuar para vocês. Tentem de verdade não agir por impulso. Porque no momento que a gente tem uma briga com o nosso parceiro, nossa parceira, a gente acaba falando demais, a gente fala coisas que ofendem, a gente age de maneiras que muitas vezes a gente vai se arrepender e não vai ter mais como consertar. E eu nesse dia eu tava assim, eu esqueci tudo que a gente tinha de bom, só pensei naquela briga, só foquei nas coisas ruins que eu ouvi. E naquele momento eu não sabia mais, nesse meu casamento ainda ia pra frente. Eu não sabia se de fato tinha acabado, eu não sabia se a gente ia tentar, eu estava totalmente perdida. E nisso, fomos para uma festa, nesse dia, né, com as emoções todas à flor da pele, ainda muito chateada, muito nervosa, e acabei saindo de mim, fazendo coisas que não devia. Bebi, enchi a cara, dancei, curti, acabei me deparando com uma pessoa lá, um certo rapaz, a gente acabou se beijando, ficando, e pela primeira vez na minha vida, eu fui para os finalmente de cara com alguém que eu tinha acabado de conhecer. Pois é, saímos dessa festa, fomos para um hotel da vida, sem sentimento, sem nada, sabe, gente? Só aquele negócio do momento, bebida, cachaça, tesão, foi e aconteceu. Eu não lembrei depois nem o nome desse rapaz. Não trocamos telefone, nem nada. Só vivi aquele momento. Dia seguinte, cada um seguiu sua vida e eu vivi como se nada tivesse acontecido. Passou 3 dias. Meu marido foi atrás de mim na casa da minha amiga. Porque sim, o que era uma noite foi ficando. Eu queria que ele viesse até mim. E ele foi. Conversamos, nos perdoamos.
pedimos desculpa por tudo e decidimos nos dar uma chance. E aí voltamos àquele amor todo, né? Quando tem aquela briga, a gente volta, é aquele fogo, aquela paixão. A gente ficou fora, dormimos fora, nos divertimos. E eu, por um momento, esqueci de tudo. Para mim, tinha sido apenas uma briga e tudo tinha voltado ao normal. Era o que eu pensei naquele momento. Então, a gente viveu nossas vidas normalmente, a nossa rotina de sempre. Trabalho, casa, academia, sem brigas. Um mês, eu estava atrasada. Meu fluxo não veio. E eu comecei a ficar enjoada, comecei a sentir meu corpo estranho. E pois é, gente, é o que vocês estão imaginando mesmo. Comprei o teste de gravidez, eu estava grávida. Sem planejar, sem desejar, eu estava grávida. Contei para o meu marido imediatamente e, nossa, esse homem que nunca tinha deixado claro que era louco para ser pai, ficou totalmente nas nuvens. Eu nunca tinha visto meu marido tão feliz. E esse homem pulava de alegria, imediatamente ligando para a família, ligando para os amigos, naquele desespero. Eu falei, amor, calma, deixa a gente confirmar um teste de sangue, calma. Ele, não, já deu positivo, é verdade, aquela agonia. A gente fez um exame de sangue, realmente, né? Era verdade. Estávamos grávidos. E fomos levando aquela gestação. Ele, meu Deus do céu, um desespero para arrumar logo o quarto, querendo comprar logo as roupas, louco para saber se era menino ou era menina, naquela empolgação. Até que chegou um dia, gente, que eu fui conversar com aquela minha amiga, a amiga que foi comigo para a festa no dia da nossa briga. Quando eu contei para ela sobre a gravidez, ela falou que precisava conversar comigo. Quando nós fomos conversar pessoalmente, ela me lembrou de algo que eu confesso para vocês, de verdade, eu havia esquecido completamente. Ela me lembrou que quando eu e meu marido tivemos aquela briga, eu havia deitado com outro homem. E com certeza eu não lembrava se eu tinha prevenido ou não. Não lembrava mesmo, gente. E não lembro até hoje. Bêbada como eu estava, bebendo como eu bebi. E quando a minha amiga me falou aquilo ali, a alegria da minha gestação, ela foi por água abaixo. A dúvida foi plantada dentro de mim. Naquele momento, gente, meu Deus, que sensação. A minha dúvida era, meu Deus do céu, minha amiga me alertou sobre algo realmente possível. Esse filho, ele pode ser do meu marido, mas pode não ser. Pode ser de um qualquer, de um homem estranho. Homem esse que meu marido nem sonha que eu me envolvi. Nem sonha. Meu Deus, foi a partir dali que eu comecei a viver os piores dias da minha vida. A princípio, minha amiga disse para mim, para eu não contar nada para o meu marido, para eu me acalmar, para eu dar um tempo, deixar as coisas acontecerem. Mas eu só queria conversar com ele logo. Eu não ia conseguir levar minha gestação com essa dúvida. Mas o medo falou mais alto, a insegurança falou mais alto. E confesso que várias vezes eu me preparei durante todo o dia para conversar com meu marido e falar para ele sobre essa dúvida e contar para ele o que aconteceu no dia da nossa briga. Mas quando eu me preparava, quando eu pensava em falar, ele sempre me surpreendia com uma roupinha nova, com um presente para o bebê, com os planejamentos para o futuro. E eu, gente, me sentia tão péssima, tão mal, que eu não conseguia acabar com a alegria dele. Sei que eu errei, mas eu não consegui. Eu tive medo, eu fui me sentir impotente. E o tempo ia passando, gente. Ia passando, a barriga ia crescendo. Chegou o grande dia da gente saber o sexo do bebê. E ele preparou aquele chá, aquela festa de revelação. Ele agia mais do que eu durante toda a gestação. Ele tomava iniciativa de tudo. Esse homem, meu Deus, quando ele realmente se viu sendo pai,
quando ele passou a enxergar que logo, logo teríamos um bebê em nossas vidas, ele só melhorou, ele só evoluiu. A gente não teve uma briga na nossa gestação. A gente não brigava, ele fazia todas as minhas vontades, qualquer desejo que eu pensasse em ter, ele estava ali. Ele foi realmente um homem, um super pai, um companheiro. Ele viveu a gestação 100% de forma ativa. E eu, em ver a ação dele, em eu ver a forma que ele agia, nossa, eu me sentia muito mal, gente. Eu me sentia a pior mulher do mundo. Não há nada pior do que você carregar um segredo, esconder algo de alguém que você ama. E eu não sabia qual seria a reação dele, eu tinha medo, meu Deus do céu, era tantas coisas. Fora, né, gente? Fora as sensações da gravidez. Por um momento eu desejava, depois não desejava mais. Eu pensava, meu Deus, essa criança pode vir para unir ou pode vir para destruir. Eram tantas coisas. Mas eu coloquei uma coisa em minha cabeça. Eu não vou conseguir levar a minha vida, ter essa criança, sem contar para o meu marido, sem a gente fazer um teste de DNA. Eu não vou conseguir, gente. E eu fui ficando triste, cabisbaixa, e meu marido ali tentando entender o que estava acontecendo, achava que eram os hormônios. Quando vinha a família, os amigos, eu ali fingindo que estava tudo bem, tentava não, sabe, expressar. E fui levando. E eu falava, meu Deus do céu, eu preciso encontrar um momento de contar para ele. Eu não vou conseguir, meu Deus. Eu não vou conseguir. Eu não conseguia, gente, nem amar essa criança, sabe? Da forma que eu deveria amar. Pelo medo, pela insegurança, pelo mal que eu, indiretamente, eu pensei que eu estava causando para o meu marido. Ele não merecia aquilo, sabe? Ele não merecia isso. E toda vez que eu via minha barriga crescendo, o tempo passando, eu me arrependia de não ter contado já para ele. De não ter contado isso lá atrás, desde o primeiro dia. E fui levando, gente, sem conseguir falar, sendo fraca, medrosa. Levei, até que chegou o dia que a minha bolsa estourou. Eu estava em casa, meu marido também, graças a Deus. E foi aquele dia que eu tomei a decisão. Eu não vou conseguir colocar essa criança para fora, sem falar. Ele saiu desesperado, pegou a bolsa do hospital e tal, e fomos, né? Estava tudo preparado, plano, tudo certinho, hospital certinho, para a gente ter nosso filho. E quando chegou lá, na hora que as enfermeiras estavam me preparando, eu disse que eu precisava conversar com meu marido. Eu não ia conseguir, eu não ia nem ter forças para colocar essa criança para fora, sem conversar com ele, gente. Então chamei para ele e falei, meu amor, eu preciso conversar com você, algo muito sério. E eu quero que você me perdoe por eu ter que te falar isso agora, nesse momento que deveria ser um momento mais especial. E ele não queria nem me ouvir, preocupado, dizendo que naquele momento eu tinha que estar bem, que não era para eu estar chorando, eu já estava já em pranto, gente. Que eu precisava estar sendo forte naquele momento, que qualquer coisa que eu falasse para ele, nada ia impactar ele. Porque o que ele queria, o que ele mais desejava era ver o nosso filho, carregar o nosso bebê. Mas ainda assim, eu falei, amor, você precisa me ouvir, deixa eu falar. E eu precisei, gente, ser rígida, falar sério com ele. Eu preciso falar algo que eu venho tentando falar há muitos meses e todas as vezes, de certa forma, indiretamente, você acabava não permitindo. Você fazia algo que eu não conseguia falar. E eu olhei para ele assim, gente, e eu naquele momento eu não consegui nem sequer calcular, planejar a forma de falar para ele. Eu só soltei, e a forma que eu soltei foi: amor, me perdoa, mas eu, no meu coração, tenho uma grande dúvida. Talvez esse filho não seja seu. E foi assim que eu soltei. Eu não tive aquele cálculo de falar para ele, de contar desde o princípio como foi. Não, simplesmente soltei essa bomba. E o semblante dele mudou na hora. E ele, calma, amor, você tá brincando, o que é que tá acontecendo? E eu cheguei para ele e falei, amor, aconteceu que eu acabei me envolvendo com alguém no mesmo período que a gente brigou e separou lá atrás, lembra? E a diferença de 3 dias que eu tive relação com ele para ter com você.
Então, não tem como a gente calcular, mas é possível, sim. E de repente os enfermeiros entraram, eu comecei a sentir muitas contrações e meu marido simplesmente só ouviu isso. Entramos para a sala do parto, ele ficou lá comigo dando maior apoio, mesmo arrasado, triste. E naquele momento, meu Deus do céu, eu só pedia para Deus me perdoar, para que o meu filho fosse nosso. Eu não queria que meu filho fosse filho de um estranho, um qualquer, que gente, que eu não sei nem o nome, não sabia nada sobre essa pessoa. Foi uma pessoa de um momento que eu agi por impulso. E eu orava para meu bebê nascer com saúde, nascer bem, mas que tudo aquilo se resolvesse. Tivemos nosso filho, né? Tive meu filho com toda a força, fazendo a maior força do mundo, parto natural. Parto natural, minha cabeça estava assim, ó. E eu com medo também, com medo de eu não conseguir nem dar à luz. Passava tanta coisa em minha cabeça. E eu chorava, mas o choro era justamente pelo medo, pelo que eu tinha acabado de falar com meu marido, pela minha insegurança. Não era o choro daquele momento, da dor que eu estava sentindo. Juro para vocês mesmo, a dor do parto, perto da dor que eu estava sentindo, pelo que eu tinha acabado de falar para o meu marido, que eu sei que eu causei muita dor nele também, se tornou pequeno. A dor do parto se tornou pequena perto dessa outra dor. Eu, viveria 10 vezes a dor do parto para não viver aquilo que eu vivi. Pela essa revelação que eu acabei de dar para ele. Nosso filho nasceu, graças a Deus, bem, saudável. E meu marido entrou no quarto e assim, super me surpreendeu. Ele olhou para mim e falou: amor, a gente vai conversar sim. A gente vai resolver tudo isso sim. Mas eu quero te dizer que hoje, essa emoção que eu tive em ver nosso filho nascer, porque sim, é nosso filho, independente de qualquer coisa, eu vivi com você todos esses meses. Nada vai mudar. Nada vai mudar. E, gente, aquilo ali, eu chorei tanto. A atitude dele foi uma atitude assim, meu Deus, que me surpreendeu. Porque eu não sei se fosse ao contrário, eu conseguiria agir como ele agiu comigo. Ele estava sofrendo sim, doeu sim. Só que naquele momento ele deixou as dores dele de lado. E ele só amou a nossa criança. Ele só estava olhando para aquela criança e imaginando o futuro lindo que nós poderíamos ter, nós três juntos. O quanto ele seria um belo pai, um pai especial, um pai dedicado para aquela criança. E para ele foi só um detalhe, saber que poderia sim ser o pai de sangue ou apenas o pai de coração. Claro que depois eu conversei com ele, expliquei para ele tudo, como tudo aconteceu, no dia que a gente brigou, que praticamente a gente tinha terminado o nosso casamento. Eu agi por impulso, eu errei sim. Eu não poderia ter me envolvido com ninguém sem ter colocado um ponto final de verdade no nosso casamento. Eu bebi, eu errei e eu sei do meu erro. E eu sei que muitos homens no lugar dele não me perdoaria não, gente. Eu tenho consciência disso. Eu tenho um homem realmente divino ao meu lado. E ele ouviu tudo, ele me perdoou por tudo. E ele disse que o maior presente tinha sido aquela criança. E que ele tinha certeza que, se fosse da vontade de Deus, tudo já tinha dado certo. Então eu falei para ele que sim, muito obrigada, agradeci pela ação dele, pela atitude dele, pelo homem incrível que ele estava sendo. Só que eu não ia conseguir, gente, levar minha vida adiante, ter paz na minha cabeça com essa dúvida. Eu queria, mesmo que meu esposo por um momento me disse que por ele o DNA não faria diferença. Mas eu falei, não, amor, eu preciso fazer isso.
É o mínimo. Você precisa saber da verdade, independente do nosso futuro. E eu também preciso saber. Eu não quero olhar para o meu filho amanhã e não saber carregar essa dúvida. Sabe? Eu não quero isso. Então vamos fazer o exame de DNA. E se mesmo depois disso você pensar da mesma forma, caso o DNA dê negativo para você, a gente recomeça. Eu prometo para você. Mas eu preciso tirar essa dúvida do meu coração, do meu peito, da minha mente. E assim a gente fez. A gente conseguiu fazer o exame de DNA. Foram os dias mais difíceis da minha vida, aflição, medo. Eu só orava e pedia perdão por tudo. Se eu pudesse voltar atrás, nossa, eu faria tudo diferente, gente. Eu juro. O que eu vivi, nossa, meu Deus. Eu não desejo pra ninguém. Quando esse resultado chegou, eu tava assim, ó, tremendo. Eu não conseguia nem abrir o envelope. De tanto medo que eu tava. De tanto medo. Até que eu entreguei pro meu esposo. Abri. E ele abriu, olhou, não esboçou reação. Eu falei, pronto. Não é dele, meu Deus. E demorou um pouquinho. Ele olhou para mim e disse, volto a dizer para você. Esse exame aqui foi por sua vontade. Mas o que está aqui, para mim, não muda nada. Eu não estou amando mais ou menos o nosso filho em razão desse resultado. Para mim, nada mudou. Mas pode ficar à vontade. E quando eu olhei, gente, pela graça de Deus, o meu marido é o pai do nosso filho. E a forma que ele agiu, meu Deus do céu, eu jurava que deu negativo. Mas ele só quis me provar que para ele, ó, não fazia diferente. Desde o primeiro momento que ele soube que eu estava grávida, ele já amava o filho. Amava. Então, gente, eu fiquei muito feliz. Agradeci muito a Deus. E eu prometi que eu seria a melhor esposa do mundo, a melhor mãe desse mundo. E nunca mais na minha vida eu ia agir por impulso, nunca mais eu ia esconder nada, um A que fosse, do meu esposo, porque eu nunca mais na minha vida ia querer carregar esse fardo da mentira, da ocultação. Porque se nada disso tivesse acontecido, eu teria tido uma outra gestação, eu teria sido mais feliz, eu teria aproveitado mais, um momento único. E eu vivia amargurada com esse fardo nas minhas costas. Mas graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de fazer diferente. E graças a Deus, meu marido me perdoou. Depois daquele exame, ele chegou para mim e teve uma atitude tão nobre, gente, que ele disse: esse assunto vai ficar entre nós, ninguém precisa saber e a gente vai enterrar ele aqui. Vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu e vamos viver a nossa vida feliz com o nosso filho. E assim foi feito. Tô contando isso aqui para vocês, tá bom? Mas foi algo que ficou oculto na nossa vida. De verdade, ele, um incrível pai, um incrível marido. Nosso filho hoje já está uma criança bem, saudável, 6 aninhos. E a gente tem uma família incrível, maravilhosa. E a minha lição que eu quero trazer para vocês é isso. Valorize muito bem quem está ao seu lado. Cuidado com as suas ações. Muitas vezes você pode fazer algo que você pode se arrepender para o resto da vida. Eu errei muito, me arrependi bastante. E eu poderia hoje estar vivendo uma outra realidade. Uma realidade ruim. Então, cuidado, de verdade. Aconteceu um problema no seu casamento? Sente, converse, resolva. Antes de tomar qualquer atitude, qualquer reação, de sair, se envolver com outra pessoa, se divertir, farrear. Se você terminou, ambos sabem disso, cada um segue sua vida. Se não, gente, muito cuidado mesmo. Agir pela emoção pode trazer consequências irreversíveis e terríveis. Graças a Deus, tudo acabou bem para mim.
mas poderia ser tudo diferente. Poderia, hoje, estar vivendo aí, sabe, um arrependimento eterno. Meu marido poderia não me perdoar, o filho poderia não ser dele, e o que seria de mim? Qual culpa eu ia carregar pelo resto da minha vida? Então é isso. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Vocês acabaram de ouvir mais uma interpretação dessa história que teve aí, nossa, uma reviravolta incrível, graças a Deus. Amiga, muito obrigada pela confiança, por você abrir aqui seu coração e expor pra gente, né? Essa história com tanta coisa que você viveu. Foram dias terríveis, eu imagino. Nossa, a mentira para mim é algo que eu prefiro me manter bem longe, porque só nos faz mal. Que bom que você reconhece todo o seu erro, que bom que você sabe que poderia ter sido diferente, mas o mais importante de tudo, que bom que tudo acabou bem. Tá bom? Muito obrigada pela confiança. Vamos deixar aqui os nossos amigos comentar, dizer o que achou, falar a opinião deles, que é muito importante também. Mas eu desejo que você, seu filho, seu marido, sejam muito felizes, que vocês realmente vivam aí dias incríveis, né? E que Deus abençoe a família de vocês mais e mais, tá bom? Então é isso, meus amores. Não deixe de comentar aqui o que é que vocês acharam dessa história. Já viveu algo parecido? Conta pra mim. Outro detalhe, gente, o e-mail para vocês enviarem as histórias de vocês, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Pode ser através do e-mail ou pelo meu Instagram, tá bom? Tem uma história legal, tem uma história chocante, tem uma reflexão positiva, manda aqui pra gente que eu vou amar avaliar e quem sabe trazer aqui pro canal, tá bom? Então é isso, muito obrigada por você que ficou até aqui. Fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!